Deus. No Evangelho de João, Evangelho de São João, capítulo de número 3, verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura. Amém? Todos acharam? João 3,16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Poder assentar. Veja bem, nós vemos a palavra de Deus falando conosco. Aleluia. Amém. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que pegou seu Filho unigênito e deu para o mundo, não para julgar nem para condená-lo, mas para salvá-lo. Ele fez tudo que está feito. Só que acontece que nós precisamos apossar da salvação, possamos tomar posse da vida eterna. Possamos alcançar o que Jesus fez por nós. Aleluia a Deus. Nós olhamos, nós vemos no nosso dia que nós vemos muita mensagem. Não mais. O anticristo, nós vamos ser arrebatados antes dele vir. E quando a Bíblia fala assim, que na realidade ele viria primeiro, depois que nós vamos ser arrebatados. Mas por quê? Porque se nós pegarmos bem a história, aquele anticristo que está aqui dentro, ele já veio. Há muitos anos, lá no tempo de Epifânio, onde o templo já foi fugiu o nome, contaminado, né? A maior perseguição em cima dos apóstolos, do judeu, e tem gente que prega errado, falando que ai das gatas, meu irmão, tudo isso já aconteceu. Jesus está para voltar, e ele vai voltar. Aleluia, Deus. Ninguém pode mudar isso. E ele vai pegar muita gente despreparada, porque estão brincando. Porque sempre nós falamos, não era para acontecer o que acontece com os pastores. Não é. Pastor morrer, doente, enfermo, pastor morrer, com coronavírus, como morreu. Né? Mas por que isso? Porque os homens, eles ficam orgulhosos.
É claro que a gente tem que buscar conhecimentos da teologia, mas Jesus falou, a letra mata. Quem vivifica é o Espírito. Aí está o grande erro. A igreja orgulhosa. Hoje nós vamos falar, porque essa campanha realmente, Jesus mandou fazer, mas por quê? Porque o problema está no reino espiritual. Maldição e bênção vem de cima. As consequências do nosso ato aqui embaixo. Aqui muita teologia da prosperidade tem esquecido que Jesus de Nazaré vai voltar. Tem esquecido de orar. Só o conhecimento não basta. O diabo me derrota com o conhecimento. É necessário ter a revelação. E essa revelação, quem pode dar é só o Espírito Santo. Aleluia, Senhor Jesus. Quando nós olhamos, muita gente fala, não, mas não tem problema isso, não tem problema aquilo. Enquanto que a Bíblia fala assim, que um abismo, ele chama outro abismo. E uma noite faz menção a outra noite. Há portas que parecem que são portas de bênção, mas são corredores que se dão para a morte. Veja bem, quando nós olhamos lá para trás, o sobrinho Ló teve uma briga, dividiu. Ele foi para Sodoma e Gomorra. Ele ficou ali, porque as campinas verdejantes. Cuidado com essa escolha. Cuidado com aquilo que você parece que é bênção, mas nem tudo que reluz é ouro. Ah, mas eu tenho um negocinho da China para você, toma cuidado. Meu querido irmão, porque quando nós fazemos o contrário do que está escrito, nós sofremos consequência. Verdade, Deus. Deus mandou Abraão sair, ele disse, sai do meio da tua parentela, não era para levar ninguém, e ele leva o Ló. E quantos crentes estão carregando o Lózinho junto ainda? E está cheio de problema. E começou aquela briga. Mas quem que carregou esse problema? O Abraão. Desobedeceu a Deus. Mas como? Ele foi. Mas não era para levar a nenhum dos seus parentes, era para sair do meio da sua parentela. E ele leva o Ló. E começou os pastores a brigar. Até que o Abraão falou, não está dando mais para nós ficarmos juntos. Os seus pastores, os meus pastores estão brigando. Escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. Aleluia, Deus. É assim. Ele olhou bem. Esquerda. Direita? Não, mas esse negócio aqui está, essa direita aqui está seco demais. Só tem deserto. Cacto. Não. Aqui, a esquerda é Campina verdejante. Águas cristalinas. Eu vou para as campinas de Sodoma e Gomorra. E ele foi. O Abraão ficou com a parte pior. Mas eram 5 cidades. E veio reis e sitiaram elas. E venceu e levou cativo. E alguém chega e diz, Abraão, teu sobrinho, foi levado cativo junto com as 5 cidades. Abraão
ele não era um homem de guerra. O Abraão, ele não tinha soldado, ele tinha os seus trabalhadores. E ele só tinha 70 almas para guerrear. Mas como que eu vou guerrear com um exército que venceu 5 cidades e que tinha soldado? Eles tinham exército e perderam, e eu só tenho. Às vezes você fica olhando aí, o médico falou, não, mas você tem câncer, vai morrer. Você fica olhando o coronavírus, você fica olhando uma dívida que está alta, que você não consegue mais pagar, mas você não consegue olhar para o autor da fé, você não consegue olhar para aquele que deu um brado lá na cruz, para aquele que venceu no teu lugar, para aquele que derrotou o mal e te deu a vitória, aquele que tirou a tua condenação e deu a vida eterna. Você não consegue olhar para aquele, aleluia, que venceu e fez de você mais do que vencedor. Aleluia. É, Jesus. Santo és tu, Senhor. É necessário ter fé. É necessário fugir do pecado. É necessário abandonar o pecado. É necessário chegar para Deus. Amém. Chegai-vos para Deus e Ele chegará até vós. E Jesus vem e diz assim: buscai as coisas que estão lá de cima, não as que estão de baixo. Aleluia! Verdade de Deus, né, Senhor? Fé. Ele foi com 70 almas dele. E ele vence. Ele vence aqueles reis que venceu 5 cidades com 70 almas que não são guerreiros, são trabalhadores. E ele vence. Mas por que ele vence? Fé. Porque acredita no Deus. Porque sabe que o Espírito Santo pode fazer. Porque conhece a promessa de Jesus de Nazaré. Porque sabe que o Espírito Santo está junto. É dele que nós precisamos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sim, Deus. O rei de Sodoma e Gomorra disse assim: olha, todos os despojos é seu, porque você venceu e nos libertou. Eu não quero nada, Glória a Deus. para que não digas eu enriqueci a Abraão, mas da parte que cabe aos muçulmanos, ao jango, da parte deles, mas eu não quero nada. Só que isso foi lá no começo. Seu sobrinho tinha chegado. Sodoma e Gomorra ainda não era aquela cidade pervertida nos dias de Ló. Pensa bem, Abraão já vinha orando para ser pai há muitos anos. Levou 25 anos para ser pai. 25 anos de oração, demorou muito tempo. E chegou um dia, o Abraão estava lá com a Sara, e aí já estava com a idade avançada, já estavam velhos, ela com 89 e ele com 99, quando Jesus veio, porque a Bíblia fala bem claro, 3 homens veio ao encontro de Abraão, e o do meio, ele era Deus. Mas quando nós falamos de Deus, a turma pensa que Deus é só o Pai. Não é só o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Os 3 formam um Deus, mas é uma trindade. Há 3 pessoas ali, ou 3 seres. Porque Deus, Ele não tem forma, Ele é Espírito. Espírito não tem forma, Espírito é uma forma que quiser. E Jesus fala assim para Abraão, né? Abraão inclina, mas por que Abraão inclinou? Porque ele sabia que do meio era Deus. Ele inclinou o seu rosto em terra, né? Ele ajoelhou e pôs o rosto em terra. E ele chama Sara para trazer bolo, para trazer pão, para trazer manteiga e pôr para eles comer, mel, põe para eles comer. Mas por quê? Porque eles tinham materializado. E materializou na forma humana.
Aqui Jesus era espírito, ele era Deus, mas ele era espírito, porque ele não tinha tornado humano ainda. E aí nós vemos que ele fala assim que vai para Sodoma e Gomorra. Os dois anjos iam lá para destruir a cidade, porque os pensamentos sobem até Deus. E aí os anjos vão, e Abraão começa a conversar com Jesus. E ele fala assim, mas se tiver 50, o Senhor não vai destruir não, se tiver 40. Até chegou no 10, ele parou. Se tiver 10, eu não vou destruir a cidade por causa dos 10 justos. Mas quando os dois anjos chegam em Sodoma e Gomorra estavam num estado de calamidade que eu vou falar para você. E o mundo está começando a ficar igual. E você acha que não vai vir correção, pois Deus, Ele não fala. Com pecado. Ele não é conveniente com o pecado, não. O pecado é do diabo. E a Bíblia fala assim que quando nós pendemos para a morte, para a carne, vem a morte. Mas quando nós pendemos para o Espírito, vem a vida. Aleluia, Jesus. E quando chega lá, os anjos entrou na cidade para ver o que estava acontecendo, se era realmente o que estava acontecendo. E quando eles entram na cidade, eles veem logo, o Ló dobra o seu rosto, põe o joelho, porque ele conheceu que aqueles dois eram anjos. E ele fala, se o teu servo tiver mercê os seus olhos, não passe, entre em minha casa. Eles entrou, o anjo entrou. Mas pensa bem o estado que estava Sodoma e Gomorra. Mais tarde eles invadiram a casa do Ló. O Ló falou, deixa os dois estrangeiros em paz. Eles são, falou, eles estão em minha casa. Eu dou minhas duas filhas virgens para vocês. Não, nós queremos os dois como estrangeiros. Você vê a situação que estava. E aí o que aconteceu? Quando eles arrombou a porta, empurraram o Ló, os anjos cegou eles, deixou cego. E o que acontece? Vá, foge para as campinas, sobe a montanha, foge para a campina, não olhe para trás. Só que quando nós recebemos uma ordem de Deus, nós temos que fazer exatamente como Ele fala. Aleluia. Não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, quando estava no meio da montanha, ela vira e olha para trás, Sodoma em chama, em fogo. E o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Você vai falar, mas não tem. Ela está lá, ela existe. Eu vi ela quando mostrou. E o boi vai lá, lambe ela afina. Ela volta no tamanho normal, porque ela ficou como exemplo que nós não devemos olhar para trás, para aquilo que nós abandonamos, para aquilo que nós deixamos por amor de Jesus de Nazaré. Nós temos que olhar para frente, aleluia, avançar. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim, aleluia, é para frente, é não olhar mais para o pecado que ficou para trás, mas olhar para o alvo, que é Jesus de Nazaré. Aleluia! É verdade, Pai. Só tu és santo. Virou uma estátua de sal. Sodoma e Gomorra foi 5 cidades subvertidas a fogo, viraram um mar morto. É tanto sal, pode jogar o que quiser, você pode pular lá que você não afunda, você flutua por cima porque é sal demais. E nós vemos que a Bíblia é engraçada. A Bíblia fala assim, olha, não é para olhar para a mulher com um olhar de cobiça, mas a Bíblia fala assim, olha para a mulher de Ló, manda olhar, mas por que
muito pastor orgulhoso porque é teologia, mas Jesus falou a letra mãe. O Jó padeceu tanto. O mais que nós devemos olhar é o estado do Jó. Mas por quê? Mas por que o Jó passou aquilo lá? Porque o Jó deu brecha. A Bíblia fala assim: se nós rompermos o muro, nós somos cercados por um muro. Se nós romper o muro, a cobra entra. E quem que é a cobra? Não é o diabo? O diabo não é a antiga serpente? Ele só entra quando eu rompo o muro. É muitas vezes que nós falamos: não, isso aqui não tem problema. Só pegar a linha geométrica da inclinatinha, vai ver lá na frente a distância que é de cima. Mas quem que é de cima? De cima é Deus, a de baixo é nós. Isso aqui não tem problema, tem. Pega o judeu que você vê o que eles falam. Ah, não, o patrão está longe mesmo. Não vou trabalhar, não vai. Meu irmão, tudo que nós plantamos aqui nós colhemos. Se nós queremos ser bem-sucedidos, nós temos que fazer tudo com amor. Até o nosso trabalho nós temos que ter amor nele. É dali que nós estamos tirando o nosso sustento. Porque ele tinha medo. Ele tinha medo de ficar doente, tinha medo de ficar pobre. E as duas coisas caíram em cima dele. Ficou doente e ficou pobre. O homem mais rico do Oriente ficou pobre. O homem mais rico do Oriente ficou doente. 9 meses de provação. Mas foi Deus? Não. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo que deu. Ele disse assim: tudo que eu tinha medo me aconteceu, o que eu mais receava me sobreveio. Ainda Deus é misericordioso. E aí tem gente que fala: não, mas não preciso dos outros. Meu irmão, até Jesus precisou de 12 apóstolos, precisou de 72 discípulos, que falam 70 e abandonou ele. Ninguém faz sozinho. E o Jó, como é que o Jó ficou rico? Doação. Todo amigo que vinha visitar ele, quando ele sarou, quando o Euce dele dava um presente para ele, ele ficou 2 vezes mais rico do que era antes. Mas quem que fez isso? Foi Deus. Mas primeiro ele teve coragem. Aí você fala, a Bíblia, porque você olhando assim, não foi o Jó que escreveu. Um amigo dele escreveu que conhecia ele. E em tudo isso o Jó não pecou. No começo o Jó não pecou. Ele pecou 74 vezes, 74 blasfêmias. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. O vento que trouxe ele a vida. Ele amaldiçoou o vento da mãe dele. Ele amaldiçoou, ele acusou Deus. E quando Deus se apresenta para ele, que ele vê o redemoinho, e vem girando, e Deus estava no meio do redemoinho, e aí ele fala: não tem mais jeito, mas aquela voz, no meio do redemoinho, disse assim: Jó, eu estou aqui. Coloca-te em pé, cinge-te como homem, veste como homem, põe em pé, e eu falarei contigo. Aleluia, Deus. Como é que Deus está falando até agora? Você agiu como uma criança. Põe como homem, age como homem, e eu falo com você. Aí o que acontece? Deus fala para ele: quem é aquele que me acusa sem causa? Aonde você estava quando eu coloquei base no firmamento, na criação da terra? Aonde você estava? E Deus falou: vou falar, você vai me ouvir. E Deus foi falando. Quando Deus termina de falar, o Jó fala: agora eu vou falar, o Senhor me ouve. Eu falei coisa que para mim era maravilhosíssima,
mas tal ciência eu não consigo alcançar. O Senhor me ensina e eu aprendo. Antes eu te conhecia, é só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas como é que os olhos nossos vê Deus? Os olhos espirituais, aleluia! Ele não estava vendo Deus, mas estava ouvindo. Como é que Deus fala conosco, aleluia? Quando nós aproximamos dele, quando nós olhamos para o alto, quando nós temos o prazer de estar junto com Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, aleluia, ouvindo hino, quando nós passamos a ter uma grande intimidade e relacionamento com Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. É Deus. O Jó falou: agora você alcançou o perdão. Agora você pode interceder a favor dos teus amigos que te acusou, que apontou o dedo para você. Você vai orar para eles e eu vou sanar. Primeiro orou para ele. Primeiro tem que orar por você, tem que pedir perdão dos seus pecados, daquele que você fez lá antes de conhecer Jesus e daquele que você tem feito depois que você conheceu Jesus. Tem muita vezes que está andando no lugar errado, está pregando errado, está fazendo errado a palavra de Deus. Primeiro você ora para você, abençoa sua família, pedir para Deus perdoar o pecado da tua família, depois perdoar o pecado da nação, do teu país, para depois pedir perdão, para Deus perdoar o mundo global. Deus está esperando intercessor. Intercessor é aquele que coloca na brecha. Quando Deus revela para Daniel, passaram a noite inteira orando, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, revela o sonho do rei, da interpretação. Deus revela para o Daniel, e o Daniel vai orar. O Daniel ainda não tinha cometido pecado, mas cometeu com seus pais, seus avós, tataravô, bisavô e até sempre, mas ele não, e ele fala: nós pecamos contra o Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. É Jesus. A Bíblia diz assim: Abraão saiu para abençoar a casa, mas muita gente tem jogado maldição na casa, no companheiro, na companheira, na família. Não tem abençoado. Mas como vou abençoar, orar para Deus, pedir para Deus perdoar, para Deus transformar, para Deus mudar? Nós vamos voltar lá e olhar bem. Quando Elias foi orar, ele desafia os 450, os 400 profetas de Baal, 450 profetas do postido da deusa Astarote, e ele desafia todos eles, e todo Israel, e disse: amanhã eu quero todo o Israel lá no Monte Carmelo. E ele disse: vocês são muitos, vocês vão orar primeiro, vai para o altar, a lenha, pôr o holocausto, mas não vai para o fogo. O Deus que responder para o fogo, esse é Deus. Se for Baal, é Baal. Se for o Senhor, é o Senhor. E como vocês é muito, você vai primeiro. E eles oraram, e o Elias começou a zombar. Ora mais alto, quem sabe o Baal está conversando com alguém. Ora mais alto, porque quem sabe ele foi viajar, quem sabe ele está dormindo. Eles retalhavam, tiravam sangue, sacrifício, mas não adiantou nada. Deu meio-dia, ele disse: o tempo acabou, agora é o meu. Mas Elias olha para o altar de Deus e o altar está caído. Deus não pode responder para o altar caído. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, meu Pai. E quando o Elias fala: como é que eu vou restaurar o altar? 12 pedras.
conforme as 12 tribos de Israel, faz um altar, põe a lenha, põe o fogo, restaura o altar primeiro, põe a lenha, o holocausto, e ainda faz o rego. 120 litros de água são derramados em volta, enche o rego. Aí fala, esse profeta é louco, porque nem seco não pega fogo, agora molhado. Mas veja bem a oração de Elias, tem que orar certo, para que o Espírito Santo possa responder. É pela necessidade, é pelo momento. E quando ele ora, ele fala, Senhor, me responda com fogo, oh glória, responda, Senhor, aleluia, para que todo esse povo saiba que o Senhor é Deus e eu sou teu profeta, aleluia. Deus responde com fogo. Ele fala para que o coração deles retroceda e volte atrás, aleluia. Aleluia, Jesus. É Deus de poder, Pai. Até quando vocês vão coxar entre dois pensamentos? Nós não podemos servir dois senhores. Ou agradamos um, desagradamos o outro. De uma mesma boca não pode sair duas águas da mesma mina. Ou é salgada ou é doce ou é amarga. É, Jesus. Nós temos que começar a olhar para frente, começar a arrepender do pecado, não ficar conveniente com o pecado como estão fazendo. Ainda fala, não vai voltar, se tivesse o anticristo fosse vir agora, jamais Deus ia voltar com a igreja dessa forma. Nós não podemos ir para o lado do erro, ou nós pregamos de um jeito e fazemos do outro. Não, meu querido irmão, nós temos que pregar e andar na palavra de Deus. A Bíblia diz assim que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Você sabe por quê? Como é que os homens olhavam antigamente? É para andar, eles punham a tocha amarrado bem aqui na perna, na canela, e eles andavam e ela trilhava o caminho. E está falando, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, para me andar pela vereda da justiça. É só através da palavra de Deus. Tem que guardar ela, tem que obedecer ela, fazer certo, porque senão nós vamos ser derrotados, porque senão nós não vamos alcançar o nosso objetivo. Aleluia! O que a Bíblia fala das 10 virgens? As 10 eram 5 cheias do dia cheio de azeite e 5 faltou. Mas por que faltou? Porque começou a ficar conveniente com o pecado, começou a ficar sugando, começou a esquecer de Deus, esquecendo do Espírito Santo, e só 5 que estavam cheios do Espírito Santo aqui subiu e foi para o céu. Aleluia! Meu querido irmão, para encerrar, eu falei aqui que o Abraão ficou com o deserto, mas é a terra que manda leite e mel. Onde Deus está, até o deserto produz tudo. E ele diz assim para o Isaac: lança a palavra, a semente, e que vai produzir. É, Deus. Mas eu já plantei e não deu nada. Assim como o filisteu plantou, não deu nada. Eu plantei e não deu nada, mas sob a tua palavra eu vou plantar. Deu 100 por 1. 100 por 1. Cada semente que ele plantou produziu 100. Aleluia! É, Pai. Quando Jesus veio, ele já tinha ressuscitado. E lá vai o Pedro pescar, e pescou a noite inteira, não pegou nada. E Jesus disse assim: vai lá e lança a rede do lado direito. Ele fala assim: mas pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Ele disse: mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. A Bíblia diz que fez 150 peixes grandes, a ponto que a rede ia romper, teve que chamar outro barco para ajudar a tirar. Aí o Pedro vê que é o Senhor, ele até foge. Aleluia! Mas por que, meu querido irmão? Porque sob a tua palavra eu vou lançar a rede. É sobre a palavra de Deus que você lança a rede para pescar aquelas almas que estão lá fora nas garras do diabo.
Vai lá e pesca o primeiro peixe que você pescar. Você vai abrir a boca dele, vai ter 2 moedas dentro dele. Você tira essa moeda e vai lá, paga o imposto para mim e para você, para que não escandalizemos. Por quê? Porque Jesus não precisava pagar, porque ele era filho do reino. Aleluia! É Deus. Mas para não ser escândalo, ele pagou. Aleluia! E veja bem, aí tinha um pescador, um irmão, dia terrível de fome, escassez, e aí ele não tinha emprego, começou a pescar no lago, no rio, não lembro. Tanto tempo vai com 2 testemunhos, mas veio, é para encerrar, para não orar. Ele pescava, pegava, ele tinha 5 crianças pequenas. Pescava, vendia o peixe e comprava comida. Ninguém pegava peixe naquele rio, só ele. E um dia ele abriu a boca. Tem gente que não reconhece o que Deus está fazendo. Ele abre a boca e diz assim: mulher, se nós não tivéssemos tantos filhos, nós já estaríamos ricos. Morreu um, ficou 4, pegou mesmo. Morreu o segundo, ficou 3, diminuiu o peixe. Morreu o terceiro, ficou 2, diminuiu o peixe. Morreu o quarto, ficou 1, menos peixe. Quando morreu o quinto, não pegou mais nada. Acabou. Lição difícil. Nós precisamos olhar que Jesus fala assim: os passarinhos não plantam, mas eles não passam frio, eles nunca passou fome. E quem que sustenta eles? É Deus. Mas nem Salomão, com toda a sua glória, toda a sua riqueza, vestiu tão bonito como o lírio do campo. Mas quem é que põe tanta beleza no lírio do campo? É Deus. Se assim Ele faz para os pássaros, para as ervas, que hoje está viva, amanhã morre e seca, quanto mais não fará para vocês que têm o Espírito Santo. Aleluia, Deus. É necessário voltar-se para Deus. Jesus vai voltar. O planeta Terra está em desobediência, homens falando asneira. Enquanto a ciência quântica está falando que tem um criador, porque o DNA é o mesmo nome de Deus, o número, porque a letra de Israel era número. O DNA é número. E esse número, os teólogos, os cientistas, tinha 2 dos Estados Unidos, 3 do Brasil, aqueles de São Paulo, levou para a teóloga israelense, e ela foi ver na Bíblia original, o número DNA é o nome Javé, ou seja, o nome de Deus. Tudo que Ele criou, Ele põe nome, vai vir correção. Jesus tem falado: terra, volta para mim, e a terra está distanciando. E a Bíblia fala assim: quando os vossos reis for comigo, eu serei com vocês. O dia que eles me deixarem, eu deixarei. Tem homem pensando que é autoridade, mas não é. A autoridade é Deus. Ele é a autoridade. Ele fala assim: eu levanto o reino e abato o reino. Ou seja, eu levanto o reino e derrubo o reino. Eu levanto o rei e derrubo o rei. Aleluia, Jesus. Quem que sustenta o universo estabelece a Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Ele é a fonte que nos mantém cheio do Espírito Santo. Mas cabe a nós buscar, cabe a nós trazer, aleluia, o azeite que está dentro de nós, e fazer derramar o azeite, o vaso que transborde. Como é que nós vamos transbordar? Quando nós, aleluia, voltamos para as coisas do céu, quando nós pensamos nas coisas do céu, quando nós estamos junto com o Senhor, começa a derramar o Espírito Santo na nossa vida e vai alcançando aqueles outros vasos que estão perto, vai
Espírito Santo é que trouxe. Eu nem sei o que eu vou pregar, mas Ele trouxe. Vamos pedir perdão. Vamos orar para a nossa nação. Vamos orar para o planeta Terra, como tem falado. A pastora Dalton falou. Nós temos que orar, abençoar nossa família, abençoar, pedir para Deus perdoar. Vamos alcançar terreno, vamos arrancar das garras de Satanás, Jesus, vamos sacudir o inferno, aleluia, as potências do mal. E Jesus vai voltar. E Ele fala, e naqueles dias eu vou fazer sinais. Vai vir fogo, vapor, ou seja, fumaça. E as potências do céu vão abalar e vão cair. Então prepara para a volta do Senhor. Prepara que Jesus vai voltar. Nós vamos orar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Peça para Jesus. Eu vou pedir para minha irmã que me ajude a orar. O tempo é muito ruim. A nossa voz também. Nós trabalhamos debaixo de água, às vezes, para vir embora. Nós trabalhamos até cerca de 1h da tarde, debaixo de água, danado, nós trabalhamos segunda-feira. Para vir embora, senão fica lá até 4h da tarde. A nossa voz, ela não vai muito embora porque não tem água gelada, mas pode ver que não está aquela coisa excelente, mas nós pregamos, nós falamos, aleluia. Aleluia. Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Amém. Começa a buscar, começa a pedir perdão, começa a arrepender. Para depois você orar para os outros. E você vai ver que a sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar, sua família vai mudar, sua vida financeira vai mudar. As portas vão se abrir. Aleluia. A porta do inferno vai fechar, mas a porta de bênção vai abrir para você. Aleluia. Chama de Comandante. Me ajudando para ajudar. Aleluia.